tudo que vocês botam no chat aparece também. Então, cuidado para não ser usado contra vocês no tribunal. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder começar o nosso assunto. Olha lá o pessoal já falando besteira no chat e eu acabei de explicar. Acho que eu não estou vendo, é? Ah, não, isso ali é uma greve em relação ao clipe escola, professora. Que a imagem aqui, se fosse lá, ia estar uma desgraça. Peraí que eu estou tentando abrir aqui, tá difícil. Depois eu vou ter que editar isso aí. Por que não tá indo, gente? Vamos lá, vamos ver se vai agora. Agora foi. Então vamos lá então, pessoal. Tá todo mundo enxergando aqui a minha tela de compartilhamento? Se vocês falarem sim, vocês me ajudam. Sim. Então nós vamos falar de ácidos nucleicos. Deixa eu só descobrir aqui. Aqui. Nossa, que coisa grande. Acho que melhorou. Ácidos nucleicos, tá? Então eu já estou gravando isso daí, depois vai aparecer para vocês. Então, os ácidos nucleicos, eles são dois, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre ácido nucleico. O ácido nucleico, ele é uma substância ácida e que está no núcleo da célula. Até aí, tudo certo. Se tiverem dúvida, vocês perguntem, tá bom? Então, nós temos uma estrutura dos ácidos nucleicos. Essa estrutura... Opa! Ai, gente, que maravilha. Olha só. Que maravilha. Por isso que eu gosto de usar o velho. Esse novo aqui é uma desgraça. Ai, que maravilha. Vamos lá. Sai, coisinha. Isso, eu não quero tu. Pessoal, vou tentar de novo. Ai, ai. Paciência. Tá aí uma coisa que eu não tenho. Deu? Vamos lá, vamos tentar de novo. Então vamos lá, vamos tentar de novo, devagarinho. Se eu não conseguir, eu vou pro outro. Eu gosto da versão antiga. Vamos lá, então. Ácidos nucleicos. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber são as estruturas dos ácidos nucleicos, tá? Eu prefiro escrever aqui, porque eu já vou fazendo um resuminho para vocês, tá? Então, a primeira coisa, a mais importante de um ácido nucleico, é essa estrutura aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma estrutura que a gente desenha para representar uma coisa que a gente chama de pentose, que vocês já estudaram em biologia, né? Vocês já viram as pentoses. Onde é que vocês viram pentoses? Alguém sabe me dizer? Na glicose? Nos carboidratos, né? A glicose, ela é um tipo de monossacarídeo. Só que a glicose é uma hexose.
A pentose, nós tínhamos duas. Quem são as pentoses? Vou desenhar aqui para vocês. Temos dois tipos de pentose. Deixa eu escrever aqui para vocês. Uma, deixa eu até mudar a cor para a gente depois trabalhar nessas cores. É a desoxirribose, beleza? Não sei se vocês estão lembrando. E a outra, a ribose. Então, tanto a ribose quanto a desoxirribose são carboidratos que formam dois ácidos nucleicos importantes. Um é o RNA e o outro é o DNA. Beleza? Aqui a gente tem uma bolinha que a gente chama de agrupamento fosfato. Por que agrupamento fosfato? Porque tem o fósforo. O fósforo é um elemento da tabela periódica, certo? Que vocês já conhecem. Na verdade, o correto é eu colocar PO4-, que a gente chama de agrupamento fosfato. Fosfato. Meu Deus. E ainda, para terminar essa estrutura básica de um ácido nucleico, a gente tem as nossas famosíssimas bases nitrogenadas. O que é uma base nitrogenada? É uma base que tem nitrogênio. E o nitrogênio é uma molécula extremamente importante, porque o nitrogênio forma quem? As proteínas. Não, eu vou botar aqui, vou botar mais em cima. Então, nós temos as bases nitrogenadas. Então, essa estrutura aqui, vocês têm que saber. Certo? Que estrutura? Os ácidos nucleicos são feitos de agrupamento fosfato, de pentoses e bases nitrogenadas. Isso vocês têm que saber. Beleza? Agora, a gente vai trabalhar com os dois tipos de ácidos nucleicos. Vamos começar pelo DNA. Então, vamos tirar o RNA daqui. Então, o DNA tem uma pentose do tipo desoxirribose. Tranquilo? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando. Então, ele tem o agrupamento fosfato, tem uma pentose. O que é uma pentose? 5 carbonos. Então, vamos contar. Os carbonos a gente conta assim, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um carbono aqui, 2, um carbono aqui, 3, um carbono aqui, 4 e um carbono aqui, 5. Essa pontinha aqui, a gente tem oxigênio. Então, se eu tenho 5 carbonos, eu tenho uma pentose. Beleza? E as bases nitrogenadas? Nós temos aqui 4 bases nitrogenadas. Nós temos a adenina, nós temos timina, nós temos citosina, e nós temos a guanina. Professora, quanto nome estranho é? Biologia é nome estranho. Isso todo mundo sabe, né? Que a biologia ama nomes estranhos. Então, nós temos aqui 4 bases nitrogenadas. Como é que a gente geralmente escreve essas bases? A gente escreve assim. Para você não ter que decorar A, T, C e G, a gente faz assim. A, T, C, G. Até aí, tranquilo? Já sortaram ou não? Outra coisa importante de saber sobre DNA, tá? O DNA é uma fita dupla. DNA é uma fita dupla. E a estrutura do DNA foi descoberta em 1900
1853, por dois cientistas. Um chama-se Watson e o outro chama-se Crick. Watson e Crick, o Watson era biólogo, o Crick era físico, estudaram química para tentar descobrir esta molécula de DNA, tá? Então, eu vou sair daqui para começar uma nova estrutura. Eu não quero isso aqui. Então, eu vou lá com vocês falar sobre... Não, gente, eu quero apagar. Por isso que eu não gosto desse troço aqui. O outro é bem mais fácil. Então, quem é que sabe o que significa a palavra DNA? Ninguém? Ninguém? Eu Ninguém até vai me ajudar? sabia, mas eu esqueci. Eu até sabia, ótimo. Então, vamos lá. Ácido desoxi, que é feito de desoxirribose, ribonucleico. Então, é um ácido nucleico formado pelo açúcar desoxirribose. Ácido desoxirribonucleico. Esse é o DNA. E como é que a gente estrutura a molécula de DNA? O que o Watson e o Crick descobriram? Que não, peraí. Eles descobriram... Ai, que coisa legal. Eu não queria assim tão espesso. Eles descobriram o quê? Que esse que a gente chama aqui, que são os ácidos, as estruturas dos ácidos nucleicos, né? Que cada estrutura dessa era acompanhada de uma base nitrogenada. Ó, então, eu tinha uma base nitrogenada que a gente chamava de A. O nome de uma estrutura dessa com uma base nitrogenada, a gente chama de nucleotídeo. E toda vez que eu encontrava, se eu pegar o DNA por inteiro e ver a quantidade que eu tenho de adenina, que é o A, eu vou observar que é a mesma quantidade que eu tenho de citosina. Ó, deixa só eu copiar aqui, para ficar mais fácil. Ah, que bom. Não gosto desse aqui, gosto do outro. O outro eu consigo selecionar. Agora eu consegui. Consegui. Então, o que eles observaram? Que toda vez... Que bom que não tem, né? Tá. Vou ter que fazer tudo de novo. Mas vamos lá, pessoal. Não tem problema. Ai, que saco. Copiar. Colar. Isso, Gimena, muito bom. Então, toda vez que eu tinha a adenina de um lado... Não, esse aqui não dá. Isso. Vou fazer assim para ficar mais fácil. Para eu não ter que desenhar toda a molécula 50 mil vezes. Pessoal, então, se ali eu tenho A, o que eu observo? Deixa eu só eu aproximar aqui. Se ali eu tenho A, do outro lado eu vou ter T. O que o Watson e o Crick descobriram para poder fazer a molécula de DNA? Eles descobriram que as bases nitrogenadas, elas se ligavam.
Então, sempre que eu tenho DNA de um lado, sempre que eu tenho a adenina de um lado, eu tenho a timina do outro. E essas duas bases nitrogenadas, elas se ligam por uma coisa que a gente chama de ponte de hidrogênio, que eu acho que vocês ainda não viram isso com o Antônio. Vocês vão ver. Sempre que eu tenho A e T ligados, meu Deus, eu queria tanto fazer uma reta. Eu tenho uma ligação dupla. Então, o A sempre se liga com o T. E o C sempre se liga com o G. Só que a ligação de A e T é uma ligação dupla. A ligação de C e G é uma ligação tripla. Beleza? Então, isso é uma coisa que vocês têm que saber em DNA. Então, vejam, quando a gente estrutura a molécula de DNA, ó, quando eu faço a estrutura da molécula de DNA, essa parte aqui em azul é isso daqui, ó. Essa parte em azul é isso daqui. E aí eu vou ter aqui, deixa eu mudar a cor, as bases nitrogenadas, A, T, que vocês veem isso na apostila, né? C e G. E essas ligações duplas e triplas, elas estão aqui, ó, no meio da fita. Então, o DNA é isso. É uma molécula dupla ligada pelas bases nitrogenadas por uma coisa que a gente chama ponte de hidrogênio, e que essas pontes de hidrogênio fazem com que esta fita dupla ela se enrole e forme uma fita helicoidal. Isso é DNA. E qual é a importância do DNA? O DNA serve para hereditariedade, o DNA serve para dizer as características que você tem, aquilo que você passa a seus descendentes, a sua altura. Então, o DNA é extremamente importante para isso. O DNA ele tem um segredo da vida. Cada ser vivo tem um DNA específico, uma identidade específica. E, além disso, o DNA carrega características evolutivas, de mais primitivas, né, mais complexas, e também é passado a seus descendentes. Isso a gente vai estudar em genética. Até aí, tranquilo? Yes. Tranquilo. Tá, então vamos continuar. Agora que eu estou me acostumando aqui, vai ficando mais fácil, né? A professora vai fazendo mais fácil. Beleza. O DNA, que é o ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, ele faz uma coisa bem interessante. Vou botar aqui DNA. O DNA faz algo muito interessante que a gente chama de replicação. Mas antes de falar replicação, eu preciso saber se vocês entenderam isso que eu falei do DNA. Então, o DNA é uma fita dupla. Beleza? O DNA é uma fita dupla. Eu vou esticar a fita para facilitar a nossa vida. Opa, opa. Fica retinho. Eu não quero torto, eu quero reto. Eu sei que está um pouco torto, mas vai. Deixa assim, vai ficar torto. Então, o que vocês têm que saber numa avaliação de biologia? Eu vou pegar o DNA e vou colocar essa sequência aqui. O que eu estou riscando ali em preto seria o açúcar, a pentose. E aqui eu vou botar as bases nitrogenadas. ATT, TCG, GGG, CCC, TAA, AAA, AGG, CGC, ATA. Isso daqui é uma sequência de letras. Cada trinca dessa a gente chama de nucleotídeo. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Cada trinca dessa
a gente chama de códon. Que vocês vão aprender depois quando eu falar de proteína. Então, a gente sempre escreve o DNA de 3 em 3, beleza? Mas isso a gente vai deixar mais à frente. O que que eu quero que vocês saibam? Que essa sequência aqui, que letra vem primeiro, quanto G tem, quanto C tem, vocês não precisam saber. Vocês só precisam saber de uma coisa. Vocês precisam saber que o A se liga com T e que o C se liga com G. É isso que vocês têm que saber. Se vocês sabem isso, vocês vão saber o que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Deixa eu destacar isso aqui para ficar bem bonitinho. Eu quero que vocês, junto comigo, façam a codificação da fita abaixo de DNA. Seria TAA. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar, colocar a cor, tá tudo certo. Então, vamos lá. Seria T, A, 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 G, T, aí CCC, tá, GGG, tá, ATT, tá, TTT, tá. TCC, GCG e TAT. Isso não é difícil, né, Eu galera? achei que era pra mandar ali no chat. Manda ali no chat. Tá, não, tem problema. Eu não tô vendo agora, mas beleza. É isso aí. Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber. Isso vai cair na prova e eu vou pedir. Eu vou dar uma fita de DNA e vou pedir para vocês codificarem essa fita de DNA. Isso é Pode tranquilinho de colocar, fazer. professora. Oi? Pode colocar. Pode colocar. Só que é claro que nada é tão simples assim, óbvio, senão não seria uma coisa minha. Isso é só o início. Então, deixa assim mesmo, professor. Não precisa colocar, não. E aí nós vamos para algo que o DNA faz, que nós chamamos de replicação ou duplicação. O que é uma replicação ou duplicação? É quando o DNA produz outro DNA. Pergunta para vocês, por que o DNA produziria um outro DNA? Para produzir outra célula? Produzir outra célula, muito bem. Para você crescer, para você regenerar um machucado, para uma série de coisas, para você poder, de bebê, virar um adulto, formar várias outras estruturas. Então, a gente chama isso de replicação, duplicação. Praticamente, quase todas as células fazem isso. Algumas não fazem, mas a maioria das células faz. Tá? Então, como é que é a duplicação? Então, vamos entender. Eu tenho uma fita de DNA, que é uma fita dupla, beleza? Pessoal, o DNA ele tem de 2 a 3 metros de comprimento. Dentro de uma célula que tem 0,3 micrômetros. Ou 30 milímetros, para vocês ficarem mais por dentro. Isso, uma célula animal. Como é que a gente faz a duplicação? Eu tenho que pegar esse DNA, aqui não tem um monte de ligação que eu falei para vocês, eu tenho que romper essas ligações, porque eu preciso abrir essa fita. Então, essa fita, ela vai ser aberta. Beleza? Ó. Essa fita vai ser aberta. E o que tem nessa fita? O DNA. Ó, que vocês estavam falando lá para mim. Deixa só eu diminuir aqui um pouco. Eu vou botar outra sequência, porque não tem como lembrar de todas as sequências que a gente bota. E assim vai. Ninguém precisa saber essa sequência. Certo? Se vocês precisam saber quem liga com quem. Então, aqui tem uma sequência. Embaixo vai ter outra sequência,
de DNA, que vamos treinar um pouquinho, então, para a gente saber. Ó, eu vou colocar aqui, vai ficar um pouco em cima, mas vai. Então, aqui vai ficar TAAA, CGC, opa, GGG, CCC. Vou estar bem na frente, né? Peraí. TTT. AAA, ATA, TTT, TCT, GGG, CCG. Beleza? Isso é uma fita de DNA. Se essa fita está aberta, é porque essa fita está aberta porque todas aquelas ligações entre as ligações estão aqui, né? A gente tem várias ligações. A gente tem vários risquinhos aqui, um do lado do outro. Não vou fazer todos eles, tá? Dupla, tripla e assim vai. Então, o que a gente faz aqui? Essas ligações, quando elas existem, o DNA está dessa maneira. Para o DNA abrir, eu preciso vir aqui e romper essa ligação. O que houve aqui? Travou. Ai, vamos. Travou. Eu vou usar uma outra apresentação, peraí. Eu vou usar o antigo, porque o antigo, ele não me deixa na mão. O novo é todo... Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Aqui. Essa é a versão antiga que eu gosto mais, né? Então, lembrando, DNA, fosfato, papapá, papapá, e as ligações. O RNA, depois a gente vê depois o RNA. Deixa só eu apagar isso daqui, que estava maravilhoso, que eu vou apagar para a gente voltar onde a gente estava. Beleza? Então, eu tinha lá um DNA, ó, que era uma fita assim, e nós vamos abrir esse DNA. Então, assim, pessoal, não sei se vocês lembram, fizeram a duplicação da BR-101, não sei se vocês lembram disso, que começou, né, aqui na Palhoça, eles estavam duplicando ali o Morro dos Cavalos e foi até o Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês lembram, mas a duplicação da BR-101, ela não é assim, começa na Palhoça e aí vai seguida até o Rio Grande do Sul. É assim que funciona? Não. Ela vai ocorrendo em partes, não é isso? Não sei se vocês sabem disso. Ela começa aqui, aí Tubarão eles fazem um pouco e assim sucessivamente. O DNA ele não pode se abrir por inteiro. Por quê? Se o DNA se abrir por inteiro, eu vou expor a minha célula, e o DNA é o que eu tenho de sagrado na minha célula, porque é o DNA que vai falar todas as informações da minha espécie, todas as informações minhas, e eu tenho que preservar o DNA. Então, o DNA ele é aberto em partes, para que eu consiga preservar o DNA da espécie. Então, a gente estava exatamente aqui. Então, para eu fazer a replicação ou duplicação do DNA, vai entrar em jogo as enzimas. Enzimas. Quais são as enzimas? DNA helicase, DNA polimerase e DNA ligase. Tudo isso vocês têm, sabe, lá na parte da apostila, no caderno de atividades, lá está bem resumido para vocês, certo? Então, o que é a DNA helicase? DNA helicase é uma enzima que vem aqui e rompe as ligações, as pontes de hidrogênio. Se rompe as pontes de hidrogênio, ela separa o que está em cima do que está embaixo. E ainda eu preciso de enzimas como essa para segurar o DNA aberto. Beleza? Por quê?
Se o DNA precisa ficar aberto, eu preciso manter esse DNA aberto. Então, eu preciso dessa enzima aqui. O que é DNA polimerase? Pessoal, eu preciso fazer o quê? A replicação. Então, eu preciso vir aqui e fazer uma nova fita de DNA aqui e uma nova fita de DNA aqui. Beleza? As duas são dentro. Vou botar assim para vocês enxergarem melhor. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a codificação. Então, vocês vão me ajudar. Quem é que faz essa codificação? A DNA polimerase. Então, se ali tem A, aqui vai ter T. TT, AAA, TCT, CCC, TAT. Deixa eu só esticar aqui um pouquinho. AGG, CCC. Beleza. A DNA polimerase faz aqui em cima, da mesma maneira ela vai fazer aqui embaixo. Então, se ali eu tinha TTT, eu vou ter AAA, TTT, AGA, GGG, ATA, TCC, GGG. O que eu espero que vocês consigam observar? Que quando eu faço essas codificações aqui, o que vai acontecer aqui no futuro? Se eu já... Peraí, eu tenho que deixar isso branco. Se eu já codifiquei a fita de cima e a fita de baixo, o que eu vou precisar? Agora eu vou precisar repor as pontes de hidrogênio. Aqui. E o que vai acontecer, professora? Vai acontecer isso daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Essa fita... Peraí. Essa fita vai unir-se a essa fita. E essa fita aqui vai unir-se a esta fita aqui, formando quantas fitas de DNA agora? 2. Para eu ligar as fitas de DNA, eu preciso do DNA ligase. Agora eu tenho 2 fitas de DNA extremamente iguais, e isso a gente chama de replicação semiconservativa. Por que ela é semiconservativa? Estão vendo que a fita original, que é azul, está em cima e está embaixo. Como eu conservei a fita original, eu chamo isso de uma duplicação semiconservativa. Pessoal, todos estão me ouvindo? Todos estão entendendo? Estamos ouvindo sim, professora. Alguma dúvida aí? DNA helicase rompe as pontes de hidrogênio e abre a molécula. DNA polimerase codifica a mensagem. DNA ligase liga as fitas e forma 2 fitas finais. Então, o que eu quero que vocês entendam? DNA está lá no núcleo da célula. Está lá no núcleo da célula. Ó, aqui eu tenho uma célula. Aqui eu tenho um núcleo. E lá dentro do núcleo eu tenho o DNA. Beleza? Quando eu duplico esse DNA, o que eu duplico? Quando eu duplico o DNA, eu duplico a célula. E depois a gente vai estudar a divisão celular de formar 2 novas células. Beleza? É isso que a gente fez agora, uma duplicação do DNA. Então, vamos continuar. Falei de DNA. Agora eu vou falar de RNA. Então, vamos voltar lá no ácido nucleico. Agrupamento fosfato, ó, por isso que eu prefiro esse aqui. Esse aqui eu já sei brincar melhor com isso aqui. Ó. Lembra disso daqui? Ácido nucleico. Agrupamento fosfato. O agrupamento fosfato, como eu falei para vocês, é o mesmo, fósforo. Ninguém mexe aqui. Aqui eu tinha uma pentose. Só que agora a pentose é quem?
É a ribose. Porque agora eu tenho uma molécula que chama-se ácido ribonucleico. E qual é a diferença dos dois? Primeiro aqui, a pentose agora é uma ribose. Então, lembrando aqui, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Pentose. E aqui eu tenho as bases nitrogenadas. As bases Nossa, eu tô bem para escrever hoje. Nitrogenadas. E aí vamos prestar atenção. O que a gente sabe? Que existe a adenina, existe a citosina, existe a guanina e agora tem uma base diferente, que é a uracila. Então, o que a gente entende? Antes, o que eu dizia? Que o A se ligava com o T. Agora eu não tenho mais o T. Então, o A vai se ligar com o U. E o C continua. Não consegui. O C continua se ligando ao T. Ao T. Tô bem, ó. A professora sabe, né? Vocês vão saber. O C continua se ligando ao G. Então, aí eu tenho já uma grande diferença entre DNA e RNA. RNA, além de ter isso tudo diferente, RNA é uma fita simples. E o DNA? DNA é uma fita dupla. O DNA é enorme, o RNA é pequeno. DNA, RNA. Até aí, tranquilo, pessoal? Posso continuar? Tranquilo, prof. Tranquilo, até chegar a prova. Vamos lá, então. Então, aqui seria uma ligação tripla, aqui seria uma ligação dupla. Beleza. Agora a gente vai para a segunda e última parte da nossa aula, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Beleza? Agora a gente vai falar de um processo chamado transcrição. O que é transcrição? É quando o DNA produz RNA. Como é que isso é feito? Vamos lá na mesma ideia que a gente estava falando até agora. Eu tenho uma molécula de DNA que está fechada, só que agora eu não vou abrir toda a molécula e não vou fazer a replicação de toda a molécula. Eu vou fazer a replicação de uma parte dessa molécula. Eu vou pegar uma parte, e essa parte eu vou ampliar, que é o que eu vou desenhar agora para vocês aqui embaixo. Ó. Parece igual a outra, mas eu quero que vocês entendam que a outra eu vou fazer isso no DNA inteiro. Agora eu vou pegar só um trecho do DNA, que vocês já estudaram, que chama-se gene. Cada pedacinho de DNA que produz um RNA, a gente chama de gene. Então, eu vou pegar aqui. Vou voltar lá nas nossas letrinhas que a gente já fez. AAA, ATA, CCGGG, CGC, TGC e AUA. AUA não. ATA. Beleza? Isso é DNA. Como é que eu sei que é DNA? Porque tem T. Se tem T, é DNA. Porque a base nitrogenada do DNA é o T. Aqui vai ficar TTT, TAT, CCC, GCG, ACG, TAT. Ok. Isso aí, espero que vocês saibam. Também vão atuar as 3 enzimas. Vai atuar a DNA helicase, que vai abrir o DNA, e a DNA
Só que agora não é DNA polimerase. Agora eu tenho uma enzima que eu chamo de RNA. Por que é RNA polimerase? Porque agora eu vou fazer o quê, pessoal? RNA. Quando era DNA, eu usava o DNA polimerase. Agora eu vou usar o RNA. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui uma fita e vou fazer o processo que a gente chama de transcrição. E aí eu quero que vocês me ajudem aqui, para eu não errar. Beleza? Então, no DNA, ó, vamos fazer uma colinha aqui. No DNA, o A se ligava ao T. Agora o A vai se ligar ao U. E o C ainda vai se ligar ao G. Então, bora lá fazer essa transcrição. Me ajuda então. Se ali em cima tem A, o que vai embaixo? Me ajuda aí. U. Continua. U. A, U, C, 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 G, C, G, CG, A, A, C, G, U, A, U. U. Uau. Beleza. Fiz a transcrição. Aí o que eu faço agora? Eu pego este RNA. Opa. Primeira vez funcionou bonitinho. Eu pego esse RNA e tiro do núcleo. E para onde que esse RNA vai? Para o citoplasma. Porque eu acredito que vocês fizeram organelas e células alimentares e vocês fizeram uma organela que estava ao lado do núcleo. E o nome dessa organela é retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese proteica, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Ok? Então, só para finalizar. DNA, núcleo. DNA, núcleo. Quando eu formo RNA, esse RNA, ele sai do núcleo. Deixa eu botar aqui uma outra estrutura para vocês não se confundirem. Esse RNA, ele sai do núcleo. E aí ele vai para onde, professor? Ele vem para cá, ó. Fazer umas coisinhas assim. Por isso que vocês fizeram o trabalho de organelas. E essas coisinhas assim, ainda tinham umas outras coisinhas. Ó. Deixa eu aumentar. Não era assim? Não foi isso que vocês fizeram nas organelas? Espero que sim. O verde é o ribossomo e os risquinhos são os retículos. Retículo endoplasmático rugoso. É isso. Ok? Não se preocupem que isso vocês não precisam saber. Agora, a gente vai ver isso na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida? Vocês podem me responder para eu saber se vocês estão me ouvindo? Eu tô bem. Não pode me responder ou não tem dúvida? Não tenho. Não. Sem dúvidas. Pessoal, o que é isso agora? Se tem a apostila, já faz exercício da apostila. Professora, eu não peguei ainda a apostila. Tudo bem. Vai lá na internet e procura assim, exercícios ácidos nucleicos, exercícios sobre os ácidos nucleicos. Porque se vocês deixarem acumular o conteúdo agora, vai ser uma